Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 04 de abril de 2019. Governo Bolsonaro. O ministro da Educação admite erro e MEC enviará a escolas nova versão de carta sem slogan de campanha parte 02. Ministério foi criticado por usar lema eleitoral de Bolsonaro em mensagem oficial, o que contraria a Constituição. Pedido de que alunos, professores e funcionários fossem gravados foi cancelado. O MEC enviou na segunda-feira um comunicado a escolas públicas e privadas com um pedido que professores, alunos e funcionários fossem perfilados diante da bandeira nacional, se houver no local, para a execução do hino nacional e que fosse lida a carta de Vélez. Também solicitou que trechos destes momentos fossem gravados e enviados para o governo federal. Procurado pela BBC News Brasil, o Ministério disse na ocasião, em nota, que fez pedido de cumprimento voluntário e que a atividade faz parte da política de incentivo à valorização dos símbolos nacionais. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, PFDC, braço do Ministério Público Federal, MPF, enviou um pedido de esclarecimentos a Vélez Rodrigues. No pedido, a PFDC cita o artigo 37 da Constituição de 1988. Este proíbe os agentes públicos de vincular nas mensagens oficiais símbolos, nomes ou imagens que possam ser entendidos como promoção pessoal ou partidária. Em resposta, a consultoria jurídica do MEC informou em um ofício que a nova versão da carta suprimiu o slogan de campanha de Bolsonaro. Disse que o Ministério agiu de boa fé e que a inclusão do trecho foi um equívoco e devida e prontamente corrigido, e argumento que o pedido não pode ser objeto de censura. Não é crível que qualquer autoridade possa ser censurada por sugerir que o canto do hino seja praticado, ainda mais num ambiente público ou particular publicizado, como são as escolas, nos estádios e arenas esportivas, quando as seleções nacionais atuam e mesmo quando se trata de certames nacionais, os torcedores se submetem à execução do hino nacional. Pergunta-se que mal há em cantar o hino nas escolas, diz o ofício. A prática, aliás, já é comum em muitos estabelecimentos de ensino. Num passado não muito distante, era ainda mais comum. Reiteramos, não foi uma determinação, mas uma sugestão. Homenagear os símbolos nacionais é algo que sobreleva e transcende qualquer opção política, ideológica ou filosófica. Oposição diz que houve crime de responsabilidade após a divulgação do comunicado. PT e o PSOL disseram que entrarão com uma representação no MPF por crime de responsabilidade contra Vélez, porque a reprodução do slogan de campanha do presidente configuraria apropriação da coisa pública para interesses particulares. Advogados especialistas ouvidos pela BBC News Brasil criticaram o MEC pelo mesmo motivo. Também apontaram que a filmagem seria uma invasão de privacidade de quem fosse gravado, conforme estabelecido pela Constituição Federal e, mais especificamente para os estudantes, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. No entanto, o MEC manteve em um primeiro momento o pedido de gravação, mas passou a destacar que as escolas deveriam obter autorização legal das pessoas filmadas ou de um responsável. Após o recebimento das gravações,
Será feita uma seleção das imagens com trechos da leitura da carta e da execução do hino nacional para eventual uso institucional, esclareceu o Ministério na terça-feira. Mas, no ofício de sua consultoria jurídica, o Ministério informou que o pedido de envio de gravações também foi revisto. Cumpre-me anotar, a propósito, que recebi notícia, há pouco, do gabinete do excelentíssimo senhor Ministro de Estado da Educação, no sentido de que, por razões técnicas de dificuldade de guarda desse material, imagens e sons, bem como de segurança, determinará a expedição de nova comunicação, com a retirada do pedido de produção e envio de vídeos. Todos sabemos que a educação no Brasil é deficiente e passa por inúmeros problemas, cuja solução a doutrina espírita considera que só a educação poderá reformar os homens, conforme a resposta dos espíritos superiores à pergunta de Allan Kardec, na questão 796 de O Livro dos Espíritos. E compreende que a educação não pode ser encarada apenas pelo seu lado instrucional, ou ilustração do intelecto, mas deve ser trabalhada pelo lado moral, na arte de manejar o caráter. Sendo uma ciência, moral não é um termo vago, nem se confunde com moralidade, que designa o conceito social do que é aceito ou não em certa época, e que se modifica com o tempo e os costumes, informa-nos o Livro dos Espíritos, obra básica do Espiritismo, que a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Essa definição está na questão 629 e antecede no tempo a definição filosófica Cudemo N. Início deste artigo, mostrando como o Espiritismo complementa as diversas áreas do conhecimento humano. A educação moral consiste na formação do caráter do educando através de um ensino que prioriza a prática do bem, a valorização das virtudes e a aquisição do sentimento do amor. A educação moral não relega a inteligência a segundo plano, pelo contrário, dela se utiliza para que o educando saiba distinguir entre o bem e o mal. Entretanto, equilibra os dois fatores básicos da educação, ou seja, a inteligência e o sentimento, o intelecto e o coração. A educação do espírito, além de considerar a educação moral como legítima formadora do homem, o espiritismo ainda vai mais além ao quebrar o materialismo com a comprovação da imortalidade da alma, lançando as bases da educação do espírito. Por esses motivos é que o Espiritismo, lançando seu olhar sobre as escolas, preconiza uma nova metodologia educacional em 3 pontos principais: 1. Educação com amor, 2. Educação com exemplo, 3. Educação com experiência própria. A conjugação de todos esses princípios na educação moral é o único caminho capaz de colocar o homem nos trilhos da bondade, reformando as instituições sociais, hoje tão atreladas ao egoísmo que deita raízes nos corações. Enquanto a família e a escola não entenderem a profundidade da educação moral, continuaremos no desfile dos desregramentos a que temos assistido, quando, se aplicada, a educação moral estabelece a desejada felicidade, por formar homens de bem, objetivo do próprio Espiritismo. A reforma da filosofia que rege o sistema educacional vigente, com a absorção da educação moral, levará os currículos e métodos escolares ao verdadeiro fim superior da formação, e não da instrução. Formação do caráter através da aquisição de hábitos sadios de vivência com Deus,
com o próximo e consigo mesmo, na prática do bem e do amor. Uma escola que executa seu trabalho baseada na educação moral é a legítima extensão, complemento mesmo da família, tornando-se um lar que abriga consciências reencarnadas reclamando diretriz segura para uso da inteligência e o desabrochar das qualidades do sentimento. O Espiritismo, pois, fundamenta e indica a educação moral para a renovação do ser humano e estabelecimento da era do espírito. Em Entendendo a Vida, as questões existenciais e o pensamento espírita, Marcos de Mario afirma que é nesse contexto que a doutrina espírita adentra com muita profundidade, ao encarar a educação do ponto de vista moral. O período infantil é propício para deixar o espírito reencarnado mais acessível aos bons conselhos e exemplos dos pais e educadores. 2. Tornar o espírito mais flexível através da debilidade física. 3. Reformar o caráter e corrigir mais tendências desse espírito. Quando os espíritos superiores, em O Livro dos Espíritos, falam em reformar o caráter, está implícito o reforço às boas tendências conquistadas pelo espírito reencarnante em vidas passadas. Na questão 629 de O Livro dos Espíritos, ao definirem o que é moral, os espíritos indicam duas regras básicas de procedimento para o ser humano. São elas: 1. Fazer tudo tendo em vista o bem, e 2. Fazer tudo tendo em vista o bem de todos. Isso porque o bem não pode ser unilateral, ou seja, a ação não pode gerar benefício somente para um indivíduo, e sim para todos. Só é bom aquilo que faz bem para todos. É por isso que vários discursos clamam pelas ações solidárias humanas, tão necessárias e que devem ser desenvolvidas desde a infância, para que a criança faça disso um hábito. Ainda nessa temática da educação do ponto de vista moral, Allan Kardec adverte em comentário à questão 685 de O Livro dos Espíritos: há um elemento que não se ponderou bastante, e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria. Educação. Não a educação intelectual, mas a moral, e nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria os hábitos adquiridos. Esta foi a crônica do amanhecer de 04 de abril de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.